Estamos gravando. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Walter Colli. Eu já falei em uma outra reunião que o senhor é o meu ídolo, pela sua brilhante trajetória acadêmica de gestão na Universidade de São Paulo. Ele é professor titular e é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigada. Prazer. Posso começar? Por favor, o senhor quer o seu primeiro slide? Ponha, por favor. Ponha um segundinho. É o título. Cida, se der algum problema, você me telefona, tá? Tá bom, pode deixar. Um minutinho. Não, o que é isso? É seu? Meu computador. Neto. É essa, professor? Eu logo vejo. Parece que é, né? Porque é a Então, segunda tá que eu lhe mandei, não é isso? A segunda, perfeito. Então eu vou desligar a minha aqui. Desculpe eu dar trabalho para vocês, mas Imagina, é um prazer. eu confio de mim mesmo, porque não é todo dia que eu faço lives, né? E aí eu me esqueço do que botão apertar, me atrapalho todo, e aí eu prefiro me concentrar naquilo que eu estou falando. Muito bem, então, o próximo, por favor. Pode passar o segundo slide, por favor. Está me ouvindo bem? Sim. Muito bem. Então, o João, quando deu a aula, ele até falou de onde vinha a palavra ética, que vinha de ethos, do grego, né? E ele disse que os gregos tinham duas palavras, né? Uma começando com eta e outra com epsilon, porque eles têm dois S, como eles têm dois Os. Um deles é curto e o outro é longo. E aí eles diferenciavam a palavra entre o curto e o longo, eu nem sei qual delas, não vamos discutir isso aqui agora, né? O fato é que uma delas era mais, ethos era mais um lugar, e a outra era mais uma coisa moral. E, portanto, a origem das duas palavras, moral e ética, são muito é uma coisa comum. Mas acontece que a nossa palavra moral vem de mores, do latim. E eu até vou mencionar aqui uma frase que se fala muito de latim, que é de Cícero, das Catilinarias, né? Em que ele diz, ó tempora, ó mores, né? Então ele quer dizer, ó tempos, ó costumes. Então, eu costumo sempre iniciar, mas dessa vez eu não estou apresentando slide, e complementando o que o João disse, que, na verdade, embora ele tenha dito que as coisas se confundem, né? Em geral, a palavra moral significa mesmo está ligada a costumes, né? Quer dizer, coisas que mudam com o tempo, né? Na minha geração, eu já vi muita coisa mudar, a moral mudar. A gente fala a moral mudar, né? Por exemplo, as mulheres em 50 não usavam biquíni, agora usam, né? Então, naquela época, não era considerado uma coisa moral, né? Usar biquíni, imagina. Teve até um presidente, desses presidentes estranhos que a gente tem, né? A gente tem vários presidentes estranhos, o Jânio Quadros, que proibiu usar biquíni na praia. Vocês devem lembrar disso. Bom, quando, na verdade, próximo, por favor, a ética busca, de forma racional, distinguir o certo do errado, a boa da má conduta. A ética, na verdade, é uma coisa mais inerente ao ser humano. Quer dizer, há coisas que o ser humano não deve fazer. Não é uma questão só de moral, de costume. É simplesmente uma questão de que existem coisas que são certas e existem coisas que são erradas. Ninguém pode dizer, por exemplo, que os nazistas, ao matarem 6 milhões de pessoas,
podiam estar moralmente certos, moralmente errados. Não pode isso. Esse é o tipo de negócio que não se faz. Então, a ética é mais racional. Ela não é uma questão de costume, é uma questão de que ela existe e deve ser seguida. E, no caso, a gente deve diferenciar sempre a boa da má conduta. Por favor, o próximo. Agora, nós vamos definir o que é uma atividade científica. Só, por que eu tenho aqui nessa frente? Não é possível, mas não quero remover. Tá, ok. Toda atividade que vise diretamente a concepção e realização de pesquisas científicas, a comunicação de seus resultados, a interação científica entre pesquisadores e a orientação ou supervisão de processos de formação de pesquisadores é atividade científica. E eu vou usar muito o que está no Código de Ética da FAPESP, porque o que aconteceu aqui foi o seguinte: eu tinha atividades na FAPESP como coordenador adjunto, que é adjunto do diretor científico, quer dizer, aquele que aconselha o diretor científico nas determinadas áreas de atuação. O slide saiu. Eu sei, eu estava vendo se alguém pediu para entrar. Já volto. Tá bom. Ok, então eu já não vou mais assustar. E nós tínhamos um adjunto, que é adjunto de Ciências Humanas, professor Luiz Henrique, que era a pessoa que liderava esse processo. Então, muito do que está escrito é dele. A gente discutia com ele, ele perguntava as opiniões da gente, depois ele escrevia. Ele, na verdade, foi aquele que escreveu praticamente todo o Código de Ética da FAPESP. Bom, próximo, por favor. Então, quais são... Aqui é um texto dele mesmo, que é um texto da introdução. Então, quais são os compromissos do cientista para com os seus deveres profissionais? Eu vou ler junto com vocês, né? Então, o primeiro é a qualidade, né? São deveres quanto à qualidade dos resultados que importem o avanço da ciência. Quer dizer, não pode haver uma pesquisa mais ou menos, uma pesquisa 10%, tem que ser qualidade, tem que chegar a um resultado, ainda que muitas vezes repetindo resultados que já existam, que podem ser confirmatórios, não há problema nenhum, mas tem que ter qualidade. Quer dizer, tem que ser feito da melhor forma. Depois, o reconhecimento de que a ciência é uma atividade coletiva. Então, a ciência é uma atividade coletiva, seja na obtenção de dados, seja nas soluções que aparecem entre colegas, ou na comunicação entre supervisores e colaboradores. Né? Na verdade, quem pratica a ciência sabe que muitas vezes as ideias nascem de uma interação entre pessoas. As pessoas estão conversando no restaurante, ou um orientador está conversando com um aluno. O orientador não só dá ordens, ele troca ideias, e o aluno tem obrigação de ter ideias, de ter conversas com o orientador. E muitas vezes é nessa conversa que nasce uma ideia, e a ideia sempre nasce entre pessoas, né? Não nasce da pessoa. O avanço científico só ocorre quando os resultados de atividades científicas são comunicados. Esses resultados são apropriados por outros, que constroem algo sobre o conhecimento a eles comunicado. Portanto, a comunicação é muito importante em ciência, porque você deve comunicar e comunicar bem os resultados, de forma que outros possam se apropriar disso.
E, portanto, a ciência é um patrimônio coletivo que tem como pressuposto fundamental a correta comunicação do conhecimento. Próximo, por favor. Ao dar uma palestra ou escrever um trabalho feito por um cientista, há as seguintes pressuposições. Primeiro, o autor utilizou-se de procedimentos cientificamente adequados para executar o trabalho. Pressupõe-se isso. Segundo, o autor relatou fielmente esses procedimentos, bem como os resultados alcançados. As ações de um pesquisador que intencionalmente ou por negligência contrariam esses pressupostos constituem condutas eticamente inadequadas do ponto de vista da integridade da pesquisa. Isto é, está errado. Próximo, por favor. Quais são os princípios éticos na atividade científica? Primeiro é a honestidade intelectual. O segundo é a objetividade. O terceiro, a imparcialidade. O quarto, a veracidade. Quinto, a justiça. E o sexto, a responsabilidade. Próximo, por favor. E quais são as más condutas na atividade científica? Próximo, por favor. São 3. A falsificação, a fabricação e o plágio. Próximo, por favor. Antes de ler isto aqui. Todo mundo entende o que é uma fabricação, né? Você inventa, né? Inventa coisas e tal. A falsificação, você falsifica dados. E o plágio? O plágio a gente vai discutir melhor. Má conduta científica é toda a conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre os pesquisadores. A má conduta científica não se confunde com o erro científico cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matéria científica. A gravidade de uma má conduta científica mede-se por quão seja evidente a intenção de fraudar ou grave a negligência com que tenha sido praticada, por quanto se desvie das práticas consensualmente tidas como eticamente aceitáveis pela comunidade científica, e por quanto maior seja seu potencial deletério em relação à fidedignidade dos pesquisadores e da ciência em geral. Próximo, por favor. Como é que a gente coíbe a má conduta? Isso eu tirei de Gilwin, que está aqui embaixo. Em 2012, escreveu um paper na Nature, Uncovering Misconduct. A má conduta não se revela por diferenças de interpretação de resultados, erros não intencionais, disputas de autoria, assédio sexual ou ameaças verbais. Má conduta é falsificação, fabricação ou plágio de resultados. Ela só existe se puder ser provado, sem sombra de dúvida, que houve intenção. Quem suspeita de possível má conduta deve ouvir especialistas acostumados aos métodos e às normas daquela disciplina antes de acusar. Ainda assim, o órgão institucional que recebe a notícia deve montar um
procedimento investigativo preliminar para decidir se há elementos que emprestem credibilidade à acusação. De qualquer forma, a instituição deve ter políticas que protejam o acusador das retaliações. Próximo, por favor. Plágio é apropriar-se de ideias, metodologias ou palavras escritas de outros, sem mencionar a autoria, com a intenção de fazer crer que foram originalmente concebidas pelo plagiador. Essa é uma definição da American Association of University Professors, de 1989. Próximo, por favor. Um escritor ético sempre menciona as contribuições de outros e a fonte de suas ideias. Se um texto foi mencionado, deve-se dizer o nome do autor e dar as indicações do trabalho, revista, livro e páginas. Se um texto foi copiado, deve-se colocá-lo entre aspas e mencionar o autor desse texto. Quando resumimos um texto de outro, devemos usar nossas próprias palavras e, ainda assim, mencionar a origem das ideias. Mas temos que ter o cuidado de não alterar o significado das ideias. Isso é muito comum. A pessoa pega um texto grande e diz, como diz fulano, e tasca o que ele acha. E não é o que o sujeito diz. Precisa tomar muito cuidado com isso. Próximo, por favor. E, dentre as categorias de plágio, há o autoplágio, que é a publicação do mesmo assunto várias vezes, de forma velada, sem mencionar os textos anteriores. Então, o sujeito copia ele mesmo, tá, ele publica de novo. Né? É uma forma de enganar o leitor. Uma delas é a divisão de um trabalho em várias partes, em vez de se publicar apenas um trabalho coerente com começo, meio e fim. É o que eles chamam de salami science, a ciência de fazer slices. Né? Próximo, por favor. Bom, em inglês, normalmente, as pessoas, ao citar, colocam entre parênteses o nome de alguém, e depois tem uma bibliografia, evidentemente, ou eles põem CF, né, que de confer, né, confira, né, fulano de tal, que disse isso. Mas eu vou, em português, reforçar, porque a gente não usa português, que não é mais uma língua, né? Foi uma língua importante, mas ela deixou de ser uma língua importante, embora eu cultive o português e acho que a gente deva respeitá-lo. Né? E, na verdade, existem formas em português até mais ricas de citação. Uma delas, em português, é o in verbis, que quer dizer textualmente. Isso vocês já chegaram, toparam com isso, né? Então, eu vou ler uma frase aqui. É interessante ressaltar, nessa circunstância particular, que o relator, o professor X, concluiu in verbis. Considerei, em meu parecer, que, primeiro, existem provas irrefutáveis de desrespeito aos princípios éticos que regem os concursos públicos em geral e os da USP, em particular, por infração ao artigo 12 do Código de Ética. 2. Existem indícios claros de falta de critérios objetivos, imparciais, impessoais e claros no julgamento dos memoriais. Muito bem. Próximo, por favor. A outra forma é o sic, que quer dizer assim. Afirma o professor Y, tudo vem do latim isso, né? O professor Y afirma que a moralidade administrativa qualificada não é mero ato imoral, mas configura a improbidade administrativa. Sim. Alguém já disse. Muito bem. Próximo, por favor. Apud, que quer dizer junto a, em, né? Há 40 anos, o Brasil desvencilhou-se da crença simplista
e que no mesmo curso de graduação podemos formar indiferentemente o profissional comum, o cientista e o tecnólogo. Apud Newton Sucupira, parecer do Conselho Federal de Educação, 97765. Próximo. Agora, existem formas mais sofisticadas de plágio. O plágio de uma hipótese que explica um fenômeno observado. Então, esse autor, esse Pravin Chadha, publicou na Nature, em 2014, contando um fato que ocorreu com ele mesmo. Ele diz assim, ele fez um método para testar um estado magnético no vidro e denominou cooling and heating in a nickel field, quer dizer, resfriamento e aquecimento num campo desigual, né? E ele deu assim a sigla de CHUF, C-H-U-F, CHUF. Teve gente que plagiou escrevendo um trabalho em que propuseram o mesmo método e ainda copiaram a sigla. Falaram, nós propomos o CHUF, como se fosse deles. Isso aconteceu com esse senhor aqui. O segundo caso que ele cita é o plágio de um experimento para testar uma hipótese. Hipóteses foram duplicadas no meio de um texto longo, como se fossem dos autores, sem citar o autor que teve a ideia. Isto é muito comum quando você está escrevendo e diz, bom, então temos uma seguinte hipótese e tal, e falamos isso e daquilo e tal, e não fala que alguém já falou. Isso é um plágio de hipótese. E no terceiro caso, a repetição de experimentos, de resultados de outros sem a devida citação. Isso é muito comum. Os resultados são repetidos como experimentos novos, sem citar quem descobriu, o descobridor original, ou citando mal, que essa é a frequência do negócio. No meio de um trabalho enorme em que se muda o título, muda o nome de alguma coisa, aí lá no meio diz, resultados preliminares foram mencionados por, dá um número lá, 4, 5, 6, 8. E aí tem uma bibliografia, ninguém dá bola, e aí ele descobriu um troço. Isso não se faz. Isto é errado. Próximo. Como coibir a má conduta? Um dos perigos nessa área sensível é o patrulhamento. Uma vez que a acusação é protegida pelo anonimato e pode estimular, está em italiano aqui porque os mafiosos falam assim, vendettas, né? Vinganças, né? Pessoais abrigadas pela instituição. Quer dizer, o sujeito não gosta do outro, fala, esse cara não sei o quê. E aí, dá um trabalho danado para provar que é o que não é. Não é isso? Na experiência de um investigador que participou de comitês de investigação, não é incomum ter 10 acusações de má conduta por ano, das quais 6 podem ir a inquérito, e apenas uma é, de fato, um caso de má conduta. Nos Estados Unidos, os acusadores têm proteção das instituições, são encorajados a delatar. Mas, por exemplo, na Inglaterra, as leis favorecem os processos dos acusados contra o acusador. Esse artigo desse Gewin, Uncovering Misconduct, discute se as agências financiadoras deveriam somente financiar instituições que tenham um código claro de como proceder e comissões de inquérito aparelhadas. Quer dizer, toda universidade ou toda faculdade deveria ter uma comissão pronta para intervir em coisas desse tipo. Não é o caso em São Paulo, a FAPESP não faz isso, mas discute-se constantemente esse tipo de coisa, tendo em vista que, muitas vezes, há
incidência de plágio, sim, em trabalhos publicados. Próximo, por favor. Continuando. O texto desse Gilliam. Casos de má conduta podem estar subestimados, pois duas pesquisas independentes mostram que aproximadamente 14% dos respondentes, isso é uma pesquisa que foi feita, né, disseram que sabiam da fraude, mas nada fizeram. Em um outro trabalho, com 2.193 investigados, está errado. Investigadores são pesquisadores, revelou que 63% declararam que tomaram uma atitude, mas sempre informalmente, questionando localmente o comportamento suspeito, sem fazer uma acusação formal. O sujeito, sei lá, ele vê alguém fazendo alguma coisa, né? O sujeito, ou o outro fala, fiz isso aqui, sei que não é muito certo, mas eu fiz tal. Então, não, você não deve fazer uma coisa dessa, mas fica por isso mesmo. Quer dizer, nós brasileiros temos esse problema também, né? Porque você vai acusar o colega, você não vira um ambiente insustentável, né? E é raro acontecer isso, então a gente não desconfia. Não, né? Mas, na verdade, é por isso, o motivo principal é que as pessoas têm dúvidas sobre se estão diante de uma má conduta ou se há um erro honesto ou ainda uma discordância científica. Além disso, há sempre dificuldades sobre onde levar as acusações, já que, sendo as investigações confidenciais, não tem certeza do que será feito com as acusações. Próximo, por favor. Agora eu vou apresentar umas estatísticas que eu tirei da Folha de São Paulo, de novembro de... na hora que eu tirei, eu esqueci de tomar nota do dia que foi a Folha de São Paulo, mas foi de novembro de 2021. E só para mostrar, para vocês terem uma ideia de números e tal, mas isso não tem nenhuma importância. Eu tinha estatísticas de outros locais, mas eram muito antigas, 2012 e tal. Essa é de 2021. Vamos ver, próximo, por favor. Então, aqui, a publicação da Folha. Então, aqui não é para somar, aqui é número absoluto, né, que eles estão dizendo. Duplicação de imagem de outros artigos. Isso é muito comum. O sujeito, mesmo quando eu estava na FAPESP, eu tive casos assim, tinha uma foto de uns cromossomos ali que eram, evidentemente, tirados de outro trabalho. Isso foi visto pelo assessor. O assessor disse, olha, isso aqui eu já vi, essas fotografias. Né? Então, olha aqui, tem um número aqui que eu nem enxergo direito, tem 860 casos de duplicação de fotografias. Né? Agora, com esses Photoshop, é muito fácil você tirar uma fotografia de uma revista e simplesmente colocar no trabalho. Não, isto aí está errado ser feito, isso é antiético. Né? Bom, não precisa nem falar, né? Bom, às vezes, muitas vezes, em 600 e poucos casos, a investigação da própria revista, da editora, que desconfia de algumas coisas e vai investigar. Investigação por terceiros que fazem isso. Né? Por exemplo, tem um site chamado Retraction Watch, em que o sujeito é especialista nisso, ele vive disso, ele faz isso. Né? Ou, às vezes, um editor desonesto, o próprio editor é desonesto e faz uma mutreta. Aqui já não tem muita erro de imagem, revisão por pares falsa, plágio, enfim, autor não responde, enfim, isso aí é pouca coisa, não importa. Vamos para o próximo, por favor. Então, aí, aqui, naquela época, né, dos países onde havia mais retratação, a palavra retratação aparece aqui, eu vou explicar. A palavra, na verdade, vem de retraction, em inglês. Em inglês é uma forma de você voltar atrás, né? Retratação em português também é.
Quer dizer, o sujeito diz assim: olha, eu gostaria de me retratar em relação àquilo que eu falei agora há pouco. É perfeito português. Mas não, em português, retirar um trabalho não é retratar. A gente usa por causa do retraction. Mas usar retratar para retirar um trabalho não é bem português, é quase um anglicismo. Não é anglicismo porque nós temos o verbo. E se você for no dicionário, talvez lá no finzinho esteja escrito que é retirar. Mas tudo bem. Então, trabalhos, vamos usar a palavra retratar. Então, retratados, a maior parte deles vem da China. Pois aqui tem 10 a 100, acho que foi no ano de 2021, tá? Foi em novembro essa reportagem. Desses países aqui, não precisamos ler. 100 a 200 da Índia, da Rússia, 200 a 1000 dos Estados Unidos, e aqui mais ou menos 10, o Brasil está entre eles. Tanto faz. O fato é que é uma estatística que tem uma importância. Vai para frente, por favor. Mais um. E aqui, as fábricas de papers, quer dizer, existem propostas, tem grupos que te propõem escrever um trabalho sobre qualquer coisa que você quiser e publicam. Né? Então, existe isso também. Quer dizer, nós temos que... Como existem fábricas de teses, né? Sabe-se que tem gente que escreve tese, qualquer tese, escreve aí. É uma falsificação isso, né? Próximo, por favor. Bom, demais condutas antiéticas. Agora eu vou dar alguns exemplos. Então, pronto. Pode parar aqui por enquanto. Né? Olha, isso aí é isso mesmo. Então, 3 casos. Um de Andrew Jeremy Wakefield, o outro de Paulo Macchiarini e o outro de He Jiankui. Este é britânico, o Andrew Wakefield. Paulo Macchiarini é um italiano que desenvolvia, né, atividades profissionais como médico na Suécia, e He Jiankui é um pesquisador chinês. Próximo, por favor. Bom, agora um momentinho, que eu vou abrir uma coisa aqui para mim, que isso aqui eu preciso. Muito bem. Então, vamos falar desse Andrew Jeremy Wakefield. É um homem que atualmente tem 67 anos. Ele se envolveu em um escândalo conhecido por fraude do autismo e a vacina tríplice viral. Todo mundo sabe que a vacina tríplice viral é a vacina para sarampo, cachumba e rubéola, que todas as crianças devem tomar. E pequenas. Nós tomamos. Todos nós tomamos. Isso começou com uma publicação na revista Lancet, que é uma das maiores revistas do mundo em medicina, em 1998, denominada Hiperplasia dos linfonodos, colite não específica e transtorno global do desenvolvimento. Nesse trabalho, ele fazia uma série de correlações entre vacinação pela vacina tríplice viral e o desenvolvimento de autismo. Ele dizia que havia uma nova forma de enterocolite ligada ao autismo, que no fundo era a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma enterocolite, uma inflamação do intestino que provoca um monte de diarreia, né? A pessoa e tem fundo nervoso, né? Tem fundo de tensão nervosa, mas é também uma inflamação local.
enfim, não se sabe muito bem, inclusive, o que é. E ele relacionava as coisas, né? E aí ele dizia que havia os trabalhos dele, né, que ele publicava, o que ele falava, não puderam ser repetidos. E finalmente houve uma investigação profunda sobre ele por um repórter chamado Brian Deer, do Sunday Times, que identificou o conflito de interesses não relatado no trabalho. Quer dizer, o cara tinha conflito de interesses. Nós vamos ver o que é. Há na internet extensa reportagem de 2 horas em que Brian Deer discute, tudo em inglês, evidentemente, aliás, ele fala um inglês de inglês, né? Então é aquele inglês de parece que tem batata na boca, batata quente, né? Complicado de entender, mas em que Brian Deer discute com o entrevistador detalhes da história. E há na internet muita informação sobre isso. Então, quem quiser ver, é só colocar o nome dele. Eu estou fazendo apenas um resumo de várias coisas, inclusive da internet. Ele nunca escreveu no trabalho que vacinar provocava autismo. Ele apenas dizia que 3 vacinas administradas conjuntamente poderiam ter uma correlação com o aparecimento de autismo. Mas administrar uma só vacina, isto é, a de sarampo, a de cachumba, a de rubéola, não, aí não tinha problema. Ele não era contra vacinas naquela época. Mas o manuscrito está de forma velada, mas o que aconteceu foi que ele começou a ser entrevistado. E aí os repórteres perguntavam para avaliar, e aí o que ele falava, eu não ouvi, mas pelo que consta, né, deu muitas entrevistas, o que ajudou a criar um pânico. E, em consequência, as mães não queriam mais administrar vacinas aos seus filhos. Evidentemente, ninguém conseguia reproduzir os resultados, e a grande totalidade dos cientistas não entendia a lógica de que uma vacina não provocava autismo, mas as 3 juntas provocavam autismo. O trabalho foi publicado em 1998. Por causa dessa onda que ele criou, em 2001, ele pediu demissão e foi para os Estados Unidos. O editor da revista, Richard Horton, já estava convencido e declarou que fez todos os esforços para garantir uma publicação do trabalho, recorrendo à revisão por pares. Aí eu vou explicar, porque tem estudantes. É possível que algum estudante não saiba o que é isso. Mas todo o trabalho científico que é enviado por uma revista, a revista envia para pelo menos 2 revisores, que são pares. Pares significa que são iguais a mim, né? São pesquisadores da minha área e que leem aquilo e fazem críticas. E, evidentemente, eles são anônimos, a sua identidade é preservada. E aí a revista diz, aceito, não aceito, ou, por favor, corrija isto. Muito bem. Aí esse Richard Horton, que era o editor da revista, The Lancet, escreveu, abre aspas, portanto eu vou dizer SIC, a revisão por pares é o melhor sistema que temos para avaliar a precisão e a aceitação de um trabalho, mas somente se fôssemos ao laboratório ou examinássemos cada caso clínico, poderíamos encontrar elementos de má conduta. O sistema todo depende de credibilidade. Na maioria das vezes, achamos que o sistema funciona bem, mas em raras vezes todo o sistema desmonta. O que valida, né, aquilo que Luiz Henrique disse no começo, ou que o Código de Ética da FAPESP diz, que se você não comunica corretamente, você perde a credibilidade. A ciência é uma atividade coletiva em que você precisa acreditar um no outro, né? Você se fundamenta, ou você pressupõe que tudo é verdadeiro. Muito bem. Mas as investigações do jornalista Brian Deer continuaram.
E foi se revelando que, por razões obscuras, Wakefield acreditava que havia uma origem viral para o estabelecimento da retocolite ulcerativa e que ela provocava o aparecimento de autismo. Aparentemente, 2 anos antes da publicação da pesquisa, um advogado especializado em negligências clínicas havia procurado do Dr. Wakefield, era um cirurgião conhecido, ele era cirurgião, procurou esse doutor para que fizesse uma pesquisa científica que provasse que a vacina causava mal, qualquer mal que fosse, pois ele queria entrar com uma ação litigiosa contra fabricantes de vacina em nome de famílias que eram seus clientes, que foram afetadas por reações colaterais. Bom, evidentemente, alguma reação colateral sempre há. Às vezes, a pessoa tem um sintoma que não foi devido à vacina, mas ele atribui à vacina, né? Tem gente que diz, tomei a vacina e tive febre. Às vezes não tem. É assim. Então, procuraram o advogado falou, olha, Dr. Wakefield, a minha ajuda aqui é provar que essas vacinas fazem mal, que vai ter muito dinheiro. O Dr. Wakefield ganhou cerca de $500 mil para realizar a pesquisa que vinha dessas famílias. Wakefield fez o trabalho lidando com apenas 12 crianças. É estatisticamente muito difícil de ser possível uma coisa dessas. A criança tinha autismo, e aí ele submetia a criança a uma verdadeira brutalidade, porque, sem autorização do hospital, ele fazia colonoscopia, endoscopia, biópsias, para fazer reações de PCR, Polymerase Chain Reactions, que identificassem algum vírus no local. Ele cismou que vírus de sarampo ia deixar restos lá no intestino que estariam provocando a retocolite e, portanto, o autismo. Quando o resultado era negativo, ele argumentava que o PCR não tinha sensibilidade para detectar pequenas quantidades. Ora, pois, nós sabemos o que o PCR faz com a Covid, todo mundo ouviu falar do PCR. Depois se verificou que 5 dessas crianças nem diarreia tinham, elas tinham prisão de ventre. Como se esperava de um portador, esperaria de um portador de doença de Crohn. As investigações de Brian Deer mostraram que o Wakefield tinha uma patente de outra vacina contra sarampo e que não foi declarada no trabalho, havendo, portanto, conflito de interesses. O trabalho foi retirado pela revista Lancet, depois que o Medical Research Council do Reino Unido declarou que o Wakefield era desonesto. Essa é a palavra. Mas isso somente em 2010, isto é, 12 anos depois de uma investigação profunda sobre o assunto, para vocês verem que a investigação de uma conduta antiética demora muito. Eles levaram 12 anos. Aí eles retrataram o trabalho. O que ele defendia, então vou repetir aqui, é que as vacinações deveriam ser feitas de modo individual e não associadas à vacina tríplice. Já falei isso, deixa eu pular. As investigações posteriores de Brian Deer mostraram que o Wakefield tinha interesse em outra empresa produtora de vacinas e isso não foi declarado no trabalho. Muito bem. Deixa eu pular aqui, vamos ver. Bom, o Medical Research Council montou um comitê que chegou a essa conclusão e aí o Wakefield perdeu o título de médico e a revista publicou uma tarja sobre o trabalho, que é o que acontece a todas as pessoas. Agora, na internet, eu não sei como é que eles fazem, provavelmente eles aparece alguma luz fazendo um flash, assim, mas o fato é que nas revistas que eram impressas, por favor,
Próximo slide. Próximo, está aqui. Retracted. Estou em todas as páginas do paper. E aqui está a fotografia dele, Jerry Wakefield. Ele está nos Estados Unidos. Ele montou uma clínica, aparentemente, mas ele não pode praticar medicina, porque ele já não é mais médico. Mas ele é o dono capitalista, tem médicos que fazem coisas lá, né? Atende público. E ele virou um líder do movimento anti-vacina. Esse é a origem de ter gente que não acredita em vacina, inclusive no Brasil, agora, coisa que não havia. Nós chegamos a vacinar 97% das crianças, em campanhas muito bem feitas, em todos os governos anteriores, desde que eu nasci. Muito bem. Próximo, por favor. Bom, o segundo caso é desse Paulo Macchiarini, que é o seguinte. Por causa dele, a Suécia criou uma agência para verificar má conduta chamada National Board for Assessment of Research Misconduct. Essa agência foi criada em 2019 pelo parlamento, que copiou a Dinamarca. A agência é independente da instituição de executar a pesquisa. É uma coisa federal. É como se fosse um CNPq de ética. Muito bem. Verificando-se que os acusadores se sentem muito mais à vontade para denunciar, porque normalmente, quando a investigação é feita dentro da instituição, um conhece o outro, né? E sempre se dá um jeito, que é o caso desse professor aqui. Em junho de 2016, promotores públicos abriram investigações após acusações preliminares contra Paulo Macchiarini. Eu, quando pronuncio nomes em italiano, falo em italiano. Paolo, o brasileiro resolve que com O fala Paolo, mas não é assim. Paulo. Viu? É Paula, tá? Em italiano. Paulo Macchiarini de homicídio involuntário e danos corporais graves. Foi acusado disso. O método consistia em fazer um tubo artificial sintético que era revestido com células tronco da medula óssea extraídas dos pacientes. Quer dizer, ele tinha um paciente que tinha um câncer de traqueia. Então, o que ele fazia? Ele tirava as células tronco desse paciente, claro, porque se você fizer com outras células, pode dar reação imune, né? Então, pelo menos isso ele fazia. Ele pegava as células tronco do mesmo paciente, tratava com fatores de crescimento em laboratório, in vitro, para estimular o crescimento das células, e depois ele colocava sobre essa estrutura sintética, que era um tubo, para elas crescerem sobre a estrutura. Quer dizer, ele fazia uma traqueia artificial. Não tenho certeza, mas ele chegou a implantar 8 traqueias. Eu tinha aqui 3, mas depois eu achei que na internet que já eram 8 traqueias. O fato é que todo mundo morreu. Menos uma pessoa que ficou absolutamente inválida e dependente de cuidados médicos. Bom, quais foram os fatos? Primeiro, ele não tinha evidência experimental em animais. Ele não tinha um parecer do comitê de ética. Ele não tinha o esclarecimento informado do paciente, porque ele tinha que ter feito isso como o João explicou. Né? Ou foi o outro professor que explicou, nem me lembro mais quem explicou, que tem que haver o consentimento informado. Quer dizer, o sujeito fala assim, olha, explica para o paciente, eu vou fazer isso, e eu preciso que você concorde que eu faça. Não é isso? Muito bem, ele não tinha. E não tinha licença para usar, agora eu tenho aqui para usar
uso humano, né, de produtos ainda experimentais, porque muita coisa ali era experimental. Célula-tronco, ninguém pode fazer uma célula-tronco in vitro e depois injetar em pessoas, né? Isso aí é uma coisa que exige pareceres de comissão de ética, precisa saber o que a pessoa está fazendo. E ele registrava tudo como sendo um cuidado médico ao paciente e não uma pesquisa clínica. O que ele estava fazendo era uma pesquisa clínica. E ele foi julgado 3 vezes pela instituição onde ele trabalhava e ele foi absolvido, porque ele era amigo do diretor, amigo do conselho, era toda uma relação de poder que tinha ali dentro. Bom, aí ele foi julgado na justiça e o juiz inocentou, dizendo que ele, o advogado, conseguiu demonstrar que ele tinha boa intenção, ele queria fazer o bem. Não é? Mas agora, a promotoria da Suécia entrou com recurso contra essa decisão. E até agora não sabemos o que aconteceu com esse doutor. Ele já está na Espanha, ele largou a Suécia. Ok? Próximo, por favor. Muito bem, um momentinho só. Opa, errei aqui. Eu vou abrir um texto para mim. Ai, aí eu abri outro negócio aqui, mas que chato, não. Muito bem, texto bem. Ok. Ok. Em novembro de 2018, He Yankui anunciou, um pouco depois do seu nascimento, que havia clonado 2 bebês gêmeos implantados numa mulher. Às vezes são 3, às vezes eram 2 mulheres, eu não sei mais, essa história está complicada, o fato é que essa que eu estou relatando é verdadeira. Não revelou o nome dos pais, nem da mulher, que não sei se era um ventre de aluguel, não sei. Aparentemente, o pai era soro positivo para HIV. Haviam nascido Lulu e Naná. Era o nome que ele dava para as crianças. Ele trabalhava na Southern University of Science and Technology of China. O experimento foi feito de forma secreta e não autorizada. He foi julgado e preso por 3 anos por causa disso, na China. Acabou de sair da cadeia. Além disso, ele teve que aceitar pagar pelos serviços médicos do parto e de todas as doenças das crianças até os 18 anos de idade. E foi multado ao equivalente de R$1.800.000. Por violar regras do governo proibindo experimentos não autorizados em seres humanos. Em janeiro de 2019, a entidade empregadora demitiu o cientista. Ele editou em 2 embriões, que ele preparou no laboratório, o gene que codifica uma proteína chamada CCR5, que é um correceptor do vírus HIV nos linfócitos T4. Bom, como vocês sabem, o vírus HIV entra no linfócito, que são linfócitos helper. Ele é um vírus de RNA, ele é lido como DNA, o DNA se introduz no DNA do linfócito e ele fica vivendo lá, produzindo novos vírus e criando todos os problemas que tem um doente de HIV. Bom, tem essa proteína na superfície chamada CCR5. Então, ele usou nos embriões a moderna técnica da CRISPR-Cas9, Cas9, né? E os embriões foram posteriormente implantados no útero. O seu raciocínio foi que o vírus precisa da proteína CCR5 para entrar no linfócito. Então, se ele fizesse uma edição dessa proteína, ele
fazia com que a proteína fosse absolutamente inerte, e aí o sujeito não tinha mais, o HIV não tinha mais onde entrar. Baseando-se também no fato de que o pai era HIV. Bom, positivo. Agora, ele se baseou para fazer isso no fato de que há pessoas no norte da Europa que não são infectados por HIV naturalmente, por ter o gene CCR5 inoperante. A mutação é denominada CCR5A32, que elimina um trecho de 16 bases na sequência do DNA. No entanto, há críticas a esse raciocínio, porque algumas cepas de HIV, evidentemente menos, que incidem por menos, existem cepas que penetram por outra proteína denominada CXCR4. Além disso, aparentemente, não fez exatamente essa mutação. Ele sabia que após a edição do gene, e antes da transferência dos bebês para o útero, que uma das gêmeas, que ele chamou de Lulu, tinha um alelo normal do gene CCR5 no cromossomo 3. E no cromossomo homólogo, outra versão estava editada como ele queria. Quer dizer, sabe, a gente não domina completamente tudo que a gente quer fazer em pesquisa científica, né? Na hora que ele fez, deu um erro. Uma das cromátides estava normal, né? E por antecipação, ele sabia que essa criança, uma das gêmeas, não estava totalmente protegida. A outra gêmea, que ele chamou Nana, ou Nana, tinha as duas cópias do locus editada, mas nenhuma delas era exatamente a mutação CCR5A32 do norte da Europa. Outra crítica outra crítica que se faz é que no presente não há conhecimento suficiente para evitar possíveis consequências de manusear o genoma humano. Ele não pediu autorização para esse procedimento, nem existe alguma comissão capaz de avaliar a inocuidade dessa intervenção. Vários são os problemas éticos que foram levantados. Como evitar que esse fato não persiga essas crianças pela vida inteira? Os jornalistas vão atrás, elas serão sofrer bullying o tempo todo. Será necessário sequenciar o genoma dessas crianças durante a vida para verificar se não houve alterações? Como saber se essa intervenção não altera o genoma das células germinativas das crianças? Então, aqui eu paro com o Li Jiankui. Muito bem. Vamos para o próximo, por favor. E vamos agora às revistas predatórias. Por favor, próximo. Já estou às 6 horas aqui. Muito bem. As revistas predatórias são revistas que surgiram por causa agora daquela história de a gente, ao publicar trabalhos, tem que pagar. Então, a gente pede para agências de financiamento para pagar. E eles cobram, às vezes, 3 mil, 4 mil, 2.500, 5 mil, depende, dólares, né? Para publicar um trabalho. E a gente faz as tripas coração para poder arrumar o dinheiro e publicar o trabalho. Muito bem. Como isso virou comercial, aparecem novas revistas, que são revistas predatórias. São revistas, eu tinha vários exemplos, mas eu resolvi resumir aqui, em que se você manda um trabalho para essas revistas, para uma dessas revistas, escreve qualquer besteira, eles dizem que mandam para um revisor rever o trabalho, mas muitas vezes você escreve, já houve cientistas que fizeram essas experiências, né, em que escreveram sobre Darth Vader, os Sikhs, ou qualquer sujeito, foi publicado, não é? E na verdade, é tudo muito conversa fiada, porque ninguém leu, simplesmente publicaram e levaram 4, 5 mil dólares. Por exemplo, aqui tem uma, quer dizer, essa aqui, Old Articles in New Brands, né?
em que é uma revista, eu estou com aqui está muito pequeno, eu vou ver. É o seguinte, olha aqui, tenho até uma lente aqui, né? Tem essa revista aqui, em que um juiz federal, né, disse que o publisher, né, quem publica a revista Omex, que começou a operar em 2008, ele estava envolvido em práticas de negócios mentirosas. Uma análise subsequente revelou que a Omex tinha subsidiárias, né, operando sob diferentes nomes, e alguns tinham publicados trabalhos que eram antigos. Então, por exemplo, quer dizer, a mesma revista, né, tinha o Hillary's, London Group, Research and Reviews, IMED Pub, Omex Publishing Group, Others. Então, dependendo da cor, né, uma revista publicava coisas já publicadas pela outra ou de outras revistas. Enfim, aí não é nem falta de ética, aí é para pôr na cadeia ou condenar à morte, não é isso? Fuzilar o freguês. Próximo, por favor. Não precisa, olha, estão precisando de estudantes assistindo. Tomem muito cuidado com as revistas predatórias, porque elas existem. Às vezes a gente é enganado por eles. Você diz, mas como é que eu vou saber? Tem listas de revistas predatórias, tem que procurar, tem que perguntar para cientistas mais escolados, tem que ver. Por isso que todos publicam mais ou menos as mesmas, porque são aquelas que já estão, vou falar em latim de novo, são bona fide. Isso são coisas em quem se pode acreditar. Bom, então, pronto, quase terminando, viu, gente? Os resultados indicam que a maioria das revistas predatórias, ou fake, né, todo mundo conhece, está localizada nos países em desenvolvimento. 119 revistas, isso é uma estatística de 2018, no Journal of Informatics, 119 revistas ofereceram endereços postais incorretos. A grande maioria dos pesquisadores que publicaram nessas revistas são da Índia, da Nigéria e da Turquia. Assim, ficou-se sabendo que esses países abrigam essas revistas, mas quando você pergunta onde está o escritório que capta os papers, está em Nova York ou em Los Angeles. Os pesquisadores entrevistados que publicaram essas revistas responderam que são obrigados a isso. Por quê? Olha as explicações. Primeiro, ambicionam promoção acadêmica rápida. Segundo, os mecanismos de promoção incentivam os pesquisadores a proceder assim. Que é verdade. Porque é o seguinte, você chega e fala, isso é melhor que aquele, ele publicou 30 papers, o outro publicou 25. Peraí. Quando a gente vai analisar um candidato, é bom a gente analisar o candidato, não só o número de papers publicados. Terceiro, para conceder recursos, as agências financiadoras usam para avaliação o número de trabalhos publicados, conhecido como publish or perish. Quer dizer, esse cara é muito bom, pode dar o dinheiro para ele está cheio de papers. Muito bem. E quarto, finalmente, a inconsciência, ingenuidade, desconhecimento são fatores potenciais para os cientistas procederem desta forma. Isto é, às vezes, o sujeito não tem plena consciência do dano que ele está fazendo à sua imagem e à ética. A ética, que é para uma coisa de proteção coletiva. Se a ciência perde credibilidade, aí ela nunca mais vai levantar fundos para trabalhar. E já existem pessoas que atacam a ciência de um lado, né? Esse negócio aí, apocalipse, esses caras aí e tal. Não é assim que fala? Muito bem. Esse é o DEMIR 2018, Journal of Informatics. Muito bem, próximo, por favor. Aqui, esses slides vão ficar aí com o João, com a Regina, se quiserem ter cópia, não tem problema nenhum.
tem os links dos códigos de boas práticas científicas. Então, O senhor autoriza a colocar os slides no material do curso? claro que sim. Muito Desde obrigada. que eles me convidam ano que vem, eu repito tudo a mesma coisa. Ai, mas vai ser um prazer. Muito bem. Então, você vê da National Science Foundation, do National Institutes of Health, do Reino Unido, da Austrália, da European Science Foundation e da FAPESP, que é uma excelente agência. Muito bem. Próximo, por favor. Existem ferramentas para a gente saber se há cópia. As bibliotecas têm. Eu tenho a impressão que a nossa biblioteca central, na Universidade de São Paulo, comprou o Turnitin, em que esse é um negócio que eu não me pergunte, porque é um negócio de inteligência artificial. O fato é o seguinte, ela capta textos que foram copiados. E o Google, certamente, qualquer um sabe disso. Se fizer um experimento, faça um experimento assim. Peguem, eu fazia isso aqui na frente de todo mundo, mas dá um trabalho danado, eu erro muito, né? Então, não precisa. Pega, por exemplo, um texto que tenha 30 palavras. Pega assim, de qualquer trabalho. Pega um texto, coloca no browser do Google e veja o que aparece. Aquele trabalho. Se alguém copiar uma sentença de um trabalho e você colocar no Google, você acha o trabalho original copiado, evidentemente. No Google, imagina nesses dois aqui que custam uma nota. Próximo, por favor. Bom, agora eu vou terminar. Você me dá mais um pouquinho de tempo? Sim, senhor. Passei um pouquinho do tempo, mas eu vou terminar, por favor. Em inglês, a palavra que se usa para nomear todos esses eventos que descrevemos é plagiarism. Plagiarism. Mas essa palavra não existe em português, embora exista o verbo plagiar. Tenho certeza que daqui a pouco vai existir, porque a gente é louquinho para macaquear gringo. Então a gente vai, não tem problema. Logo, logo nós vamos ter plagiarismo, mas não existe. Existe em português é plágio. Mas os americanos, os britânicos, chamam de plagiarism. Tudo. Há uma má conduta em pesquisa científica, e que inclui fabricação, falsificação de resultados, má interpretação de dados, extração de conclusões e cópia de informações ou ideias de outros e que já foram comunicadas sem menção. A má conduta abrange quebrar a confidencialidade ou violar a autoria ou a publicação. Nos últimos anos, a pesquisa transformou-se numa indústria em crescimento. Há muita competição entre mais de 7 milhões de pesquisadores no mundo por um lugar em publicações feitas em mais de 25 mil periódicos. É muita competição. Os pesquisadores estão sempre sob pressão para publicar nas melhores revistas. Quando essa pressão está associada à falta de tempo, de talento e com uma grande facilidade de obter informações pela internet, então a tentação de plágio aumenta. Próximo, tem outro slide? Tem. Tem outro slide? Obrigado, senhores. Muito obrigado. Terminei. Professor, muito obrigada. Cida, você colocou o link de frequência no nosso... Coloquei sim. E eu tenho uma pergunta. E depois a gente... Olha lá, o Daniel também está fazendo uma pergunta. Certo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu controlo a ordem das perguntas. Então, eu vou passar a palavra para a Cida e depois para o Daniel. Vamos lá. É uma curiosidade, professor. O CNPq e a CAPES também têm códigos de boas práticas? Ou é somente a PESP? Não, eu não acho que o CNPq tenha um código de ética, eu não me lembro, mas eu participei da comissão de ética do CNPq.
era presidida por aquele professor de Minas, o Beirão. Ele era o presidente e eu tive colegas muito bons, colegas de Minas na comissão, outros, não me lembro mais agora, faz tanto tempo. Eu trabalhei durante um ano e pouco nessa comissão. O que eles faziam era o seguinte, quando havia acusação, a gente procurava... não tínhamos grande mecanismo como tem a FAPESP, mas a FAPESP, na verdade, o mecanismo da FAPESP é bem estabelecido. E quem estabeleceu foi o Luiz Henrique, de fato, e eu ainda acho que ele participa disso. É o seguinte, a acusação é feita, existe lá um lugar que a gente chama de processo amarelo, porque isso, mesmo que seja feita por internet e tal, isso é transformado em papel e é colocado num processo amarelo, e ele oficia a instituição. Na verdade, eles temos esse tipo de acusação e pedimos que vocês façam uma investigação. Então, ele terceiriza para a própria unidade da pessoa onde ele está trabalhando, né? E aí a instituição vai